Bom dia a todos. Deixo uma mensagem da palavra do Senhor e essa mensagem se encontra em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 8, onde lemos: Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. No início do versículo lemos: Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta. Vemos ali nesse versículo sobre a disponibilidade de Deus para a nossa vida. Deus ele está sempre disponível para nós. Vemos ali nos tempos bíblicos que uma casa no campo onde a porta estava aberta simbolizava geralmente que tinham pessoas na casa. Quando a porta estava fechada, geralmente era porque ou as pessoas estavam dormindo ou as pessoas haviam saído. Quando vemos ali em Lucas capítulo 11, no versículo 7, diz assim: Se ele respondendo de dentro disser: Não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Aqui fala sobre a parábola do amigo importuno, onde uma pessoa precisava de algumas coisas e ela foi pedir para um amigo essas coisas na casa dele, só que a porta já estava fechada, ou seja, simbolizava a indisponibilidade. Ele indicava que estava indisponível com essa porta fechada naquele caso. Deus, porém, está sempre disponível para nós. Vemos ali em Mateus 25, na parábola das 10 virgens, que Deus ele está disponível, mas precisamos manter um relacionamento com Ele, com o Espírito Santo. Diz assim em Mateus 25, no versículo 8: E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. O azeite, ele era o combustível para as lâmpadas. À medida que o fogo acendia, estava queimando, a luz iluminava a vida das pessoas, o azeite era consumido e chegava uma hora que ele poderia acabar. Se ele não fosse reposto, ele apagaria. E esse azeite simboliza o Espírito Santo na nossa vida. A gente sempre tem que estar, dia após dia, todos os momentos repondo, tendo uma comunhão com Deus, para que a gente sempre esteja com as nossas luzes acesas na nossa vida. No caso, as 10 virgens, elas deixaram, no caso, as 5 virgens loucas, elas deixaram o azeite acabar ali nas lâmpadas delas, e isso gerou, uma situação muito ruim na vida delas. No caso, as virgens prudentes não. Elas foram repondo o azeite, manteram, e assim a lâmpada delas ficaram acesas e elas puderam viver aquilo que Deus tinha para elas. No nosso caso, a gente deve sempre ter o Espírito Santo na nossa vida, Deus na nossa vida, mantendo uma comunhão com Ele diária através da oração, da busca a Deus, da leitura da Bíblia e tudo aquilo que Deus colocou para a nossa vida em Sua palavra. Vemos ali em Jó a importância também da lâmpada acesa, da luz, né? Nos tempos bíblicos a gente via que na casa de um pastor, por exemplo, com seus animais, quando ele tinha tudo apagado ali, não tinha luz na casa dele, simbolizava uma miséria absoluta, um desastre na vida deles, a falta de luz. Em Jó, capítulo 18, a partir do versículo 5, a gente lê assim: Na verdade, a luz dos ímpios se apagará, e a faísca do seu lar não resplandecerá. A luz se escurecerá nas suas tendas, e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Era uma desgraça, significava que estava muito ruim a vida sem a luz. Quando a gente vê ali em João, em primeira carta de João, capítulo 5, no versículo 19, lemos assim: Sabemos que somos de Deus e que todo mundo já está no maligno. Versículo 19 diz assim: Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então, algumas traduções diz assim, que o mundo inteiro jaz no maligno. Esse jaz no maligno significa que o mundo inteiro ele está sendo ninado pelo maligno, por Satanás. Ou seja, Satanás nina essas pessoas ali que estão em suas garras para que eles não vão para Deus.
Satanás nina essas pessoas, acalmando elas no seu colo, dizendo: não, não vá para Deus, não, fique aqui onde você está, do jeito que você está. Isso é algo muito ruim para a vida das pessoas. Elas são enganadas dessa forma, mas nós não podemos permitir isso na nossa vida. Policarpo, um discípulo do apóstolo João, quando ele foi condenado ali para a fogueira, e ele falou assim: se eu for para essa fogueira, o meu corpo pode ficar por cerca de 2 horas queimando, mas se eu for para o inferno, meu corpo vai ficar a eternidade inteira queimando. Então, por exemplo, a rainha Elizabeth, quando foi perguntado para ela por que ela lia a Bíblia, e ela era uma leitora assídua da Bíblia, ela disse, ela lia a Bíblia porque o que está nela se cumpre. Essa foi a resposta que ela deu. Ou seja, pessoas que aceitaram a disponibilidade de Deus para sua vida, essa porta aberta de Deus. E Deus, ele tem uma porta aberta, ele quer que a gente sempre esteja a luz dele, a luz do Espírito Santo, iluminando as áreas da nossa vida para que a gente possa servir a Deus e amar a Deus e a todos da melhor forma, da maneira que Deus quer nos levar, em nome do Senhor Jesus. Que a gente não venha deixar Satanás nos enganar e que a gente venha aceitar essa disponibilidade, essa porta aberta que Deus tem na nossa vida e essa luz que Ele quer que sempre ilumine a nossa vida. Essa mensagem eu gostaria de deixar em nome do Senhor Jesus.